Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje, de forma diferente, resolvi gravar um vídeo. Estava com um pouquinho mais de tempo aqui e vamos partilhar uma palavra do Senhor que sirva não somente de alimento, mas também de direcionador para as nossas vidas. O texto de hoje está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E assim está escrito: Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus. Muitas pessoas me procuram com uma pergunta em comum, perguntas do tipo: pastor, qual que é a vontade de Deus para minha vida? O que eu preciso fazer para possivelmente agradar ao Senhor? Como eu preciso me posicionar? Quais são as minhas ações, as minhas atitudes para que eu esteja alinhado com a vontade do Senhor? E esse texto de Paulo a Tessalônica, ele vai falar que a vontade de Deus para as nossas vidas, que estamos em Cristo Jesus, é que nós demos graças a Ele em todas as circunstâncias. Que nós venhamos ser gratos ao Senhor em todas as circunstâncias. E tanto eu quanto você sabemos que isso é muito difícil, porque nós passamos por intempéries nas nossas vidas, nós passamos por situações de dificuldades, por lutas, e por vezes se torna muito difícil nós conseguirmos ser gratos em determinadas situações. Mas a Bíblia vai dizer aqui nesta manhã para nós que nós precisamos criar esse caráter, desenvolver essa mente grata ao Senhor, mesmo que tudo esteja ao contrário daquilo que eu imaginava estar vivendo ou pensava que teria algum tipo de direito de estar vivendo agora. Nós precisamos desenvolver esse padrão, esse comportamento de agradecermos ao Senhor em todas as circunstâncias. E é maravilhoso pensar que a gratidão, ela, além de ser algo muito bom que nós vamos fazer, agradar ao Senhor, mas é uma chave de ativação também no mundo espiritual. Aqueles que são gratos, eles têm algo liberado sobre as suas vidas. Eu trago aqui, para ilustrar esse texto, a história de 10 leprosos que está ilustrado nas Escrituras, e ele fala sobre 10 pessoas que estavam sofrendo de lepra, uma doença severa, relatada por várias vezes nas Escrituras. E essas 10 pessoas, elas se achegam diante do Senhor, necessitando dessa cura, e Jesus Cristo cura elas naquele momento. Só que acontece algo muito curioso ali, porque desses 10, 9 saem para viver a sua cura. Afinal, a lepra os deixava excluídos da sociedade naquele momento, eram ditos como pessoas impuras. Só que tem uma pessoa que decide voltar e agradecer ao Senhor em função do seu milagre, daquilo que Jesus havia operado na vida dela ali. E essa pessoa, a Bíblia diz que não somente recebeu a cura, mas recebeu outros bônus, outras coisas em cima somente desse seu ato de gratidão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, além de curá-la, coloca essa pessoa de pé para que ela seja situada, esteja alinhada com o seu propósito, mas também o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus acaba por salvar a vida dela. Então ela foi para receber cura e recebeu um alinhamento, se colocou de pé para viver o propósito do Senhor e também recebeu a vida eterna, a salvação. E é maravilhoso nós pensarmos isso, porque por muitas vezes nós agimos inversamente, o inverso da gratidão é simples, é ingratidão, e nós murmuramos, blasfemamos, falamos aquilo que talvez não deveríamos estar falando, e de alguma forma isso faz com que esse bônus, esse a mais do Senhor também não chegue nas nossas vidas. Se a vontade do Senhor é que nós sejamos gratos a Ele, que nós venhamos exercitar, até porque a ingratidão, ela traz o inverso também disso tudo. Quando nós observamos histórias, por exemplo, como a do filho pródigo, que é relatado nas Escrituras, lá no Evangelho de Lucas, a gente observa que esse filho, ele morava na casa do pai e tinha tudo o que ele tinha por direito ali. Uma vida muito boa, uma vida agradável. Um determinado dia, fruto de alguma ingratidão, algo que surgiu no seu coração ali, ele decide antecipadamente pegar toda a sua herança e sair e viver de forma indissoluta, né? Vivendo aos seus próprios modos, satisfazendo seus desejos. E a Bíblia diz que esse ato de ingratidão fez com que ele chegasse à ruína, a ponto de habitar com os porcos, cuidar de porcos ali e desejar comer a comida dos porcos, e nem isso ele tinha por direito, por ser ingrato, por ter sido ingrato ao seu pai, que naquela representação ali faz uma simbologia também de Deus como pai naquele momento. Então fica muito simples nós observarmos. Se nós tivermos um coração grato, uma mente treinada a ser gratas pelo Senhor, que isso seja algo genuíno, que seja parte do nosso caráter, não somente aquilo que nós desejamos, que nós temos como promessa, chegará sobre as nossas vidas, mas aquilo que Deus fará de forma abundante também será derramado sobre as nossas vidas, porque definitivamente o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou planejamos, e é maravilhoso nós pensarmos isso. Então, se você quiser viver algo extraordinário, quiser fazer a vontade do Senhor nesse dia, aprenda a desenvolver um coração grato, uma mente grata ao Senhor, para que você glorifique e exalte Ele em todos os momentos da sua vida. Com a sua permissão, nessa manhã eu quero orar pela sua vida.
Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã que o Senhor nos preparou. Estamos gratos, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, a forma como o Senhor tem operado, a forma como o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado até mesmo pelos desafios, Pai, que tem feito nós crescermos, desenvolvermos, Pai amado, as nossas habilidades, as nossas faculdades. E através desse desafio, sem dúvida alguma, nós temos nos tornado mais fortes e principalmente mais obedientes ao Senhor, Pai. Eu quero ministrar isso sobre a vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E retirar toda a ingratidão dos seus corações, ó Pai. Que o Senhor possa instalar um coração grato sobre a vida deles, Pai. Que eles possam dar graças em tudo e assim, ó Pai, fazerem a Tua vontade, Pai. Que eles possam glorificar o Senhor em todas as coisas, Pai. Em todos os momentos da vida dele, Pai. Se existe algo que de alguma forma esteja desalinhado, em desacordo com a Tua mensagem, com o Teu propósito, Senhor, que o Senhor também possa fazer com que seja trabalhado isso na mente e no coração deles, para que sejam convertidos os seus caminhos e esse coração grato possa brotar no dia de hoje sobre a vida deles, Pai. Assim eu oro no santo e poderoso nome do Senhor Jesus e abençoo a vida dos meus irmãos nessa manhã. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até a próxima, até amanhã.